Vamos terminar nossa historinha, se Deus quiser. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Acho que vocês estão vendo a minha tela aí. Estão vendo? Então, aula passada nós estávamos contando a história dos sistemas operacionais. Acho que a gente parou no Chrome, né? Que eu falei que era o sistema operacional da Google. Qual é a ideia do Chrome OS? A mesma do Fire OS, que era rodar tudo pela web. Então, eu teria máquinas com pequena capacidade de processamento, praticamente nada, e tudo ficaria na internet. Então, seriam máquinas com processadores bem simplesinhos mesmos, ou usando ARM, que é celular, ou usando processadores Intel, aquele Celeron ou algo bem pior, para baratear o custo. Então, eu teria um notebook bem baratinho, né, bem popular, que você não teria nada instalado. Então, não teria custo de Office, custo de editor de imagem, nada disso. Tudo rodaria pela internet. Tanto que até nessa época aí, o Google investiu demais em aplicativos de edição de imagem, edição de foto que é imagem, né, na verdade, Office, essas coisas assim. Por exemplo, não sei quem aqui tem celular, mas tem aplicativos, por exemplo, Snap, qualquer coisa. Deixa eu ver o nome daquele aplicativo, né? Que era da Google, inclusive. De Snapchat, professor? Snapchat. Obrigado. Snapchat, por exemplo, é um programa de edição de imagem para celular feito pela Google. Então, a Google começou a investir nesse tipo de coisa. Tá? Por quê? Qual era a ideia deles? Eu vou investir, tem vários aplicativos que o cara não vai precisar sair da minha plataforma, ele vai ficar dentro do Google. Ele vai pagar uma mensalidade lá para ter um espaço lá no Google e tudo vai ficar lá, e-mail dele vai ficar lá, os arquivos vai ficar lá. Boa noite, Isabel. Os arquivos vão ficar lá, tudo vai ficar naquele espaço, né? Para o Google conseguir arrecadar um dinheirinho a mais, né? Então eles teriam uma plataforma e todo mundo ficaria nessa plataforma, alugaria o computador para ele. Eu usava o Snapchat e abandonei. É um editor bom de foto, não é ruim não, viu? Mas tem outros melhores, inclusive. Mas a ideia era essa. Você não ter nada instalado na sua máquina, você teria só links. Na verdade, você até instalaria aplicativos, mas os aplicativos que estavam aqui, ó, na verdade, não estaria na máquina. Tudo rodaria remotamente. Seria quase um ícone. Então você entra ali, ele executa o programa, que nem você ia ter o Office aqui, por exemplo, ó. Vamos supor esse daqui, Evernote, é uma espécie de um Office. Você entra lá dentro, ele ia direcionar para a página e abrir num formato de um aplicativo bonitinho, mas na verdade era uma página web. Ele ia suprimir o browser lá em cima para você digitar o endereço. Então rodaria dentro de uma interface melhorzinha, mas no fundo era uma página web que você estaria rodando. Bem, essa era a ideia. Igual é o Netflix. O Netflix é exatamente isso. Quando você entra no Netflix de um aplicativo, de um celular ou de um desktop, na hora que você entra lá dentro, você entra numa página web. Ah, mas a interface é diferente. Eles dão uma caprichada que você não percebe. Não tem em cima o endereço para você digitar. Eles escondem tudo e usa só o miolão ali de uma página web bem preparada. Basicamente essa era a ideia dos caras. Tudo bem? Até hoje existe, mas não foi para frente. O pessoal deu uma segurada no projeto, por quê? Porque é inviável hoje. Não é todo mundo que tem internet. A internet no Brasil hoje é uma porcaria, não só no Brasil, mas em vários locais do mundo. A internet é lenta, cai toda hora. Então, como é que você vai depender de um serviço que tudo está na internet? Mas e se precisar do serviço na hora e não tiver internet? Já pensaram nisso? Aí eu não consigo funcionar? Quando eu tenho meu computador mesmo, tem muita coisa que está no meu computador e um backup na internet, mas não roda tudo na web. Por quê? Porque tem hora que não funciona. A hora que não funciona, eu fico o quê? Fico parado olhando para as estrelas? Então aí não dá, né? Não é possível. Professor, Pode falar. o Chrome, assim, a empresa que eu trabalho me mandou um Chromebook, Uhum. não é? Ele já funciona offline também já. Já está funcionando offline? Funciona offline também.
Então ele tem um pouquinho mais de memória. Então ele não é um processador mais simples. Deve ter pelo menos o Celeron lá dentro. Não, o que eles me mandaram é um i7 Pro e 16 Ah, de não. RAM. Não, aí já é outro padrão. Mas é um Chromebook com um Chrome. É estranho, né? Porque, sei lá, eu nunca tinha usado o Chrome OS, Uhum. né? Mas ele já funciona offline já. Já está funcionando offline? É, Hum? menos mal. O projeto, a ideia era boa, o problema dele era isso daí. A maior parte das máquinas era muito baixo custo. Então, se você já tem uma com i7, que é um, sinceramente, é a primeira que eu vejo. Todos os Chromebook que eu vi eram hardware muito sem vergonha. Ah, se você quiser, eu te mando uma foto depois no particular. Ah, legal. Esse vai ser o primeiro. É, Primeiro mesmo, esse. juro mesmo. Ele vira. Só que ele tem a diferença também que ele vira tablet. É, ele Você abre ele todo, ele virou vira o contrário, tablet. né? É. Não, isso daí ele fazia antes. Ele virava um tablet. O problema dele é que o processador era muito sem vergonha. Eu uma vez, teve um amigo meu que comprou um, aí ele falou: "Ah, não dá para instalar um Windows". Eu falei: "Fio, esqueça". Era muito ruim. Eu falei: "Ó, já tá ruim com isso daí. Você quer colocar o Windows nessa máquina? Você é louco". Aí que não vai rodar nada mesmo. É, ele vendeu, inclusive, essa máquina. Ele, minha esposa também teve um desses daí que roubaram, mas era bem ruinzinho mesmo, bem ruim mesmo. E agora você falando que tem um i7, eu nunca experimentei o i7. Então aí já muda a conversa, porque aí o hardware muda e você tem um hardware bom, aí eu não sei como é que funcionaria, como é que ele ficaria, não, de performance, de tudo. É o seguinte, tipo, usando ele assim diariamente para trabalhar, assim, não deixa nada a desejar. Nada Hum. mesmo. Assim, é, o tempo de resposta dele é ótimo, mas eu acho que a experiência do sistema deixa a desejar. É, não é bonitinho, não é nada animal, não. É, tipo, ele não tem janela. É, Ele é como se fosse um iOS, é. né? E é complicado porque, tipo, eu uso o Windows, eu sou acostumado com janela. É, abrir um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Você fica quase É. louco. Mas, por exemplo, ele é otimizado para usar o Chrome. Aham. Obviamente, tipo, você pode abrir 30 abas do Chrome, que ele Ele não não, tá. tipo, raramente ele vai passar de 1 GB, 1 GB e 200 o Chrome, não É, é? E o ótimo. Chrome, ele usa muita RAM. Não, nem me fala. O meu aqui, se abrir um pouquinho mais, ele já trava o PC. Né? É horrível. O Murilo colocou aqui, ó, a pessoa que roubou volta para devolver. Ah, não voltaram ainda não. Mas era bem ruim. Eu acho que ele deve ter jogado no lixo. Acho que ele foi tentar rodar, ele achou que, acho que ele quando pegou o notebook, ele falou, nossa, um notebook fininho. E levou achando que ele tinha roubado aquele notebook. Caiu do burro. Pelo menos nisso ele caiu do burro. Enfim, então, como nós temos o Joaquim já deu como chama? Um feedback aí de uma versão mais nova, essa desconhecia desse hardware, então aí já fica um pouco mais interessante. Mesmo assim, não é a oitava maravilha do mundo, nem uma Brastemp, tudo bem? E nenhum desses aí que roda para web é uma Brastemp. Pelo menos ainda não, né? 2011 ainda, você tem a chegada do Elementar. O Elementar OS era um sistema operacional Linux baseado no Ubuntu. Então eles pegaram o Ubuntu, que na verdade é o Debian. Então o Debian saiu um Ubuntu, né? E eles colocaram uma interface igual a do Mac. Então você rodando ele assim, você olhando para ele, você fala: "Nossa, é um Mac OS. Até a cor dos botões são as mesmas, o layout é parecido, a barrinha aqui embaixo é parecida, os ícones aqui nos locais são muito parecidos com o macOS. Então você fica com cara de macOS, a interface boa do macOS, num sistema robusto que é o Linux. Tudo bem? Então é uma distribuição que surgiu aí, que é até uma distribuição que cresceu um pouquinho. Por ser diferente, né? Ah, mas você vai falar de todas? Não. Você pode notar que eu estou pulando um monte de distribuição aqui, pessoal. Se eu for ficar colocando aqui Linux versão 1, Linux versão 2, o Windows eu coloquei ainda, você pode olhar que tem o Windows 8, Windows 7. Por quê? Porque é o que a pessoa mais utiliza. Mas se eu começar a colocar
Ah, versão 11, versão 12, versão 13, versão 20 do Ubuntu. Pô, tem versão pra caramba. Fora que tem um monte de sistema operacional parecido. Então eu ia ficar aqui 10 anos falando só sobre sistema operacional. Então eu estou falando só os principais. E no caso do Windows, eu estou passando por todas as versões de Windows, que é o que a gente mais utiliza. Mac também tem várias versões. Mac tem um monte. Eu não vou ficar passando em todas elas, porque elas são muito parecidas uma com a outra. Tudo bem? São detalhezinhos que vão sendo colocados. Então eu não vou ficar me estendendo nisso daí. Beleza? É só para vocês conhecerem, é um histórico. 2012 ainda vem a Tizen, que era o sistema operacional da Samsung. Então eu falei para vocês prestarem atenção nesse nome, Tizen. Então, esse Tizen hoje era um aplicativo. Qual era a ideia deles? É ser um concorrente do Android. É um bom sistema? É um bom sistema. Eles instalaram, chegaram a instalar esse sistema. Você pode ver uma interface até bonitinha, não era uma interface feia. Eles chegaram a instalar esses sistemas em alguns celulares, principalmente na Coreia, para fazer um teste. E hoje ele estava nas televisões da Samsung, ainda continua, né? Usando nas televisões da Samsung e funciona bem, por sinal. Difícil travar, mesmo rodando com hardware bem simplesinho, ele é rápido. E também estava nos relógios de pulso da Samsung. Então você pegava um Samsung Wear 2, o Wear 3, eles são todos celulares com Tizen. Então, o que a Samsung fez? Ele acabou indo para uma área de mobile, uma mobilidade assim, pervasiva, sistemas pervasivos. O que é um sistema pervasivo? São esses sistemas de baixo consumo de energia, pequenos e com monitoramento, tem um monte de sensor. Então a Samsung foi bem para esse lado aí. Então utilizava o Tizen. Por quê? Era um sistema bastante leve, pequenininho, que ele podia rodar num hardware bem modesto, que era o que estava dentro de um relógio. Então, um relógio era um processador muito simplesinho, 1 GB de memória RAM, às vezes nem meio GB de memória. Então, era uma merreca de memória. E você tinha que rodar uma interface gráfica, rodar um sistema operacional e um monte de coisa ali dentro. Discar, usar a internet, usar a rede Wi-Fi, tudo com pouquíssima memória, um processadorzinho bem ruim e tinha que durar várias horas, né? No caso, pelo menos um dia, o relógio. Então, ele especializou bastante nesse tipo de aplicação. Tudo bem? E por que eu falei que é importante? Depois a gente vai ver isso daí. O ano passado, no final do ano, a Google fez um acordo com a Samsung de utilizar o Tizen. Então, como assim utilizar o Tizen? A Samsung, a gente vai ver daqui a pouquinho, ela tinha um sistema operacional para relógio também, relógios inteligentes. Só que era cheio de bugzinho, gastava bastante memória, não rodava direito, vivia dando umas travadas. Aí a Samsung, o Tizen, era e até hoje é um bom sistema. Faltava um pouco de aplicativo, mas o sistema operacional era bom. Então a Google fez um acordo, um convênio com a Samsung, e a Samsung passou algumas partes boas do Tizen para a Google. Então ela desenvolveu uma melhora no sistema operacional, inclusive ela trocou de nome o sistema operacional, porque ele passou a ter partes do Tizen dentro do sistema da Google. Então, para vocês verem que era um sistema bem robusto, um sistema bem, né, bem interessante. Tudo bem? Em 2012, veio uma aberração da Microsoft. Ela me vai lá e me faz o Windows 8. Multiplataforma, rodava inclusive dentro do ARM, né, que era a ideia de rodar no celular. Então, vou rodar o celular e vou rodar o Windows no mesmo sistema, né? Então, só que ele esqueceu que pegaram a interface do celular e jogaram para o PC. Beleza. Só que, primeiro, você não tem costume. Segundo, o celular é touch. Você vai lá e vai com a tela de um lado para o outro e resolve. E como é que você faz isso com o monitor?
Você vai com o mouse, vai lá, clica na ponta, puxa para o lado de cá. Vai lá na outra ponta, puxa para o lado de cá. Faz isso umas 10 vezes para ver se você não xinga pra caramba. Então, o usuário ficava perdido porque não achava o botão iniciar. Era meio bagunçado. E travava um pouco também. A estabilidade dele não era o mais forte do mundo, não. Então, basicamente, foi uma porcaria. Então, você tinha lá o Windows 8, você chegava e iniciava o programa, era desse jeito aqui, ó. Cadê o botão iniciar? Todo mundo está acostumado. De repente, depois de todos esses anos, alguém vai lá e tira o botão iniciar. Ah, tá aí os seus aplicativos, é só ficar rolando aqui, ó. Ah, pronto, ninguém quis o sistema. Tanto que ela chegou até a fazer uma nova versão 8.1 que tinha o menu iniciar de novo. Se alguém aqui rodou, aí ela colocava a barrinha do menu iniciar ali, uma gambiarra, porque o pessoal estava xingando, né? Não foi preparada. Talvez tenha o Surface, que era um sistema da Microsoft, que era um computador, na verdade um tablet, né? Seria a ideia de um tablet, você trabalhar num tablet só com um tablet mais robusto, né? Com mais capacidade de processamento. Então os caras colocaram o Windows 8 nele, ficou até bonitão. Porque era tudo touch, funcionava, tudo era igual um celular gigante. Mas para PC não deu certo. Porcaria. Bem, era muita coisa e você ia instalando esse negócio ia ficando gigante. Aí você não achava mais os aplicativos que tinha que ficar correndo várias abas ali e deixava qualquer um doido. 2012 também veio mais um sistema aí dentro, que era o Enio, que era baseado no WebOS, tudo bem? Era um sistema multiplataforma que foi adquirido pela LG. Então, a LG, que fabrica televisões, ela foi lá e comprou esse sistema operacional, tudo bem? E onde foi colocado isso daí? Foi colocado dentro das televisões da LG. Então era a mesma coisa, era um concorrente para o Tizen. Ela precisava de um sistema, inclusive ela voltou o nome WebOS para o sistema e colocou nas televisões dela. Então você conseguia instalar aplicativos nele. Então, da mesma forma que hoje, quando você tem uma Smart TV, ela vem uma capacidadezinha de memória e ali você consegue ter uma loja com vários aplicativos e você baixa os aplicativos. Geralmente não são aplicativos tipo mapas, essas coisas assim. São aplicativos de entretenimento. Então, sei lá, um Netflix, um HBO, esses softwares nesse estilo de conteúdo. Um YouTube, esse tipo de coisa que é colocada no sistema. E notem que ele usava muito aplicativos em HTML5. Então, basicamente, era uma página web. Então, é um aplicativo pequenininho que depende da internet para funcionar. E isso é Smart TV. Se você entrar e não tiver internet, o que acontece? Você consegue assistir um filme usando a Smart TV, as funções da Smart TV? Quem tem uma Smart aí? Tira a internet dela. Você vê Netflix? Você vê algum filme nela? Não. Então, você precisa da internet. Então, essa foi a ideia. Tudo roda sobre a internet. Então, vai ser o famoso on demand, pela demanda, igual um YouTube da vida. Então, conecta e assista o filme. Então, basicamente foi isso que eles fizeram. Qual é a vantagem? Eu instalo muito pouca coisa na televisão. E toda atualização está atualizada instantâneo. Basta eu atualizar o site lá, que a televisão acessa, na hora já está o software atualizado. Então a carinha lá do sistema vai estar atualizada. Então isso que é o legal do sistema. 2013 também vem a Ubuntu, lançou um Ubuntu Touch, que era um sistema para concorrer com o Android. Então, qual que era a ideia deles? Pô, o celular está ficando tão bom, vamos lançar um Linux para celular. E era um Linux mesmo. Se você olhasse a interface dele, ó, era um Ubuntu carregado lá dentro. Ó a barrinha do Ubuntu aqui, ó, para quem já viu um Ubuntu funcionando. Então, ó, era uma mistura de celular com o Linux. Então você ia ter o poder do Linux, né, de softwares, de capacidade de fazer as coisas, né, dentro de um celular.
Então, na verdade, você ia andar para todo quanto é lado e ter o seu Linux ali dentro. A Samsung, inclusive, fez. Primeiro foi a Motorola. A Motorola foi a primeira empresa que fez uma parceria com isso daí. Então, o que que a Motorola fez? Vocês lembram do Motorola Atrix? Já ouviram falar? Também não. Nunca escutei falar, professor. Nunca? Então, pera lá. Um palito. Nota que eu sou um cara que adora tecnologia, né? Já repararam nesse detalhe, né? Que eu compro muita coisa. Minha mulher qualquer dia vai dar uma paulada em mim. Então, na época, os caras desenvolveram uma DockStation. Era uma coisinha igual isso. Deixa eu parar um pouquinho de compartilhar aqui, só para minha câmera ficar bem grande. Era uma DockStation. Isso daqui era um Motorola. O que que essa DockStation fazia? Você vinha comprava um celular, que era esse, que era bem pequenininho, e ele se conectava aqui. Então você vinha com o celular, conectava o seu celular na DockStation, tá vendo? Ó? Você vinha, conectava aqui na DockStation, e aqui ele tinha um cabo HDMI. Ele já vinha com uma saída HDMI, que tá aqui, ó. Tá lá, deixa eu achar aqui. Uma saída HDMI. Então essa saída vinha com um cabinho especial, que tá aqui, ó. Você conectava esse cabinho aqui. Fazer tudo segurando não dá muito certo. Ah! Enroscando aqui no meu microfone. Pronto, consegui pôr, e agora ele grudou no meu microfone. Solta. Então tinha um cabinho aqui que você ligava na televisão e ele compartilhava a tela. Vinha inclusive com um controle remoto aqui, que é a parte de mídia. Você podia ir lá e usar ele como se fosse um reprodutor de som. Você ia lá, deixava as músicas MP3 e aqui pelo controlinho você vinha lá e trocava. Qual que era o legal disso daqui? Aqui dentro vinha uma cópia modificada do Ubuntu que era parecido com esse Ubuntu Touch, mas bem simplesinho. Então ele tinha um Android. Quando você plugava aqui, ele rodava um Ubuntu, rodava esse sistema operacional e você tinha ali browser, essas coisas. Qual que era a ideia nessa época da Motorola? Era a mesma que depois veio da Continuum da Microsoft, o Dex Station da Samsung. O que que era a ideia? Usar o celular como se fosse um computador. Então, você não precisaria comprar tudo. A ideia deles, né? Só que isso aqui foi muito ruim. Era a primeira vez que fizeram. Então, eu cheguei a comprar o aparelho, vocês estão vendo aqui, tá na minha mão. Mas, como o celular era muito bom, como DockStation era muito fraquinha. Então, ele tinha um processador de dual core de 1 GHz. Então, dois núcleos de 1 GHz, com 1 GB de memória RAM. Agora, imaginou você rodar dois núcleos de 1 GHz com 1 GB de memória rodar o Linux. Fica uma carroça, né? Dá para anotar na hora. Então, você não conseguia abrir mais que três abas, quatro abas do seu browser. Então, tinha um browserzinho lá que era o Chrome OS, o Chrome, né? Você abriu o Chrome, abria umas três abas e já era. Tinha que parar aí, porque senão travava tudo. Mas era uma ideia inicial do que poderia ser no futuro. Então eu teria um celular que seria meu computador. Então no meu dia a dia eu andaria, ia ter a DockStation no meu serviço, ia ter uma DockStation na minha casa. Chegaria no serviço, pá, colocaria o telefone lá dentro, e usaria todo o poder computacional do celular, as coisas ficariam armazenadas aqui dentro. A hora que eu terminasse o meu serviço, eu tiraria e levaria para casa do celular. Então tudo estava aqui dentro. Chegaria em casa, tinha uma outra dock, eu colocaria lá, ou poderia continuar o serviço, ou usar para multimídia. Então, ver filmes, ver desenho, essas coisas assim, porque tinha um controlinho lá que você trocava lá música, áudio, essas coisas assim. Entenderam a ideia?
E o Ubuntu entrou nessa. Desenvolver aplicativos para esse tipo de celular. Hoje, inclusive, a Motorola lançou, acho que hoje ou ontem, lançou uma nova versão que seria esse Atrix mais novo, que é alguma coisa 20. É o 20. Deixa eu ver qual que é o nome exato. Motorola. Edge 20. Motorola Edge 20. Dock. Deixa eu colocar aqui para vocês verem a mesma ideia. Deixa eu ver, vou compartilhar aqui. Então, hoje, a Motorola vem com a mesma ideia novamente de você ter uma dock, né, uma estaçãozinha ali dentro, para você colocar o seu celular e ela espelhar para o seu computador. Então, volta a ter a mesma ideia nesse celular aqui, que é o Motorola Edge, aqui que já tem agora a DockStation para ele. Tudo bem? Então, os caras já fizeram lá um celularzinho, tudo bem? Mais novo, com uma configuração muito mais nova, que você tem a mesma ideia de ter trabalhar com o monitor grande depois, na hora que chegar em casa. Então, você ligar o computador. Deu para ter uma noção aí? Do que eu estou falando? Deu sim, professor. Então, quem começou isso? A Motorola com essas ideias e um Ubuntu com essa versão para celular. Okay? 2013 também vem o Firefox OS, sistema operacional aí que a Firefox, que era o concorrente de browser do Google. Então, o Google tinha o Google Chrome e o Firefox era o concorrente. Então, o que eles fizeram? Que era a antiga Netscape. Então, a Netscape virou Firefox, aí eles criaram um sistema operacional também. Bem? Trabalhando com o Mozilla, que o Mozilla é o browser deles, e a mesma ideia de todos. Fazer um celular extremamente barato, tudo rodar na internet. Tudo bem? Não foi lá grande coisa isso daí, não. Não vingou tanto como gostaria que tivesse saído. Mas tinha até uma interface bem interessante, bem bonitinha, mas não teve adesão aí de mercado. 2013. O Xbox vem um novo console. A Microsoft tinha um sistema operacional que ninguém queria. Aí, o que ela fez com aquele sistema operacional? Reduziu o número de aplicativos que você instala e transformou ele no sistema operacional para rodar dentro do box deles. Tudo bem? Então, o que virou? O Xbox lá, ele basicamente era um Windows 8 melhorado lá dentro. Bem? Então eles criaram um sistema operacional, né? O Xbox OS, que na verdade é um Windows 8 ali, com algumas cores modificadas, mas no final das contas é um Windows 8 que está lá dentro. Então já tinha um sistema operacional, caparam o bicho, tiraram um monte de coisa lá dentro, você não vai rodar Office, não vai rodar um monte de coisa, e especializa em DirectX, que é para rodar jogo. Então basicamente o que ele tem lá dentro é a parte de 3D. Então, tá ali algumas fotos do sistema operacional, só para quem tem noção. A a Sony não ficou por trás. Ela também desenvolveu um sistema operacional proprietário para rodar no Xbox não, desculpa, no PS3, PS4, e ele chamava Orbis OS. O do PS3 era Cell OS, o sistema operacional que estava lá dentro. Mas era uma espécie de um Linux ainda, era um sistema próximo do Linux. Aí na versão PS4, eles já desenvolveram esse Orbis. E esse Orbis basicamente é um FreeBSD modificado.
Então, eles pegaram o FreeBSD, que é uma versão de Unix. Então, não é Linux, é Unix. Ah, mas por que ele é parecido? Vamos colocar aí. Para quem não entende nada, parece o Linux. Então, é um Linux, vamos parar assim, modificado. Então, tem uma interface ali que ele tirou bastante coisa dela para poder passar toda a parte de game. Então, o que ele vem ali? Score, vem algumas coisinhas e consegue rodar mídia, né? Se você colocar uma música lá dentro, um CD de música, um CD de vídeo, ele vai tocar. Ele tem um reprodutor de mídia lá dentro. Então, basicamente é isso. 2014, Microsoft vê que ela pisou na bola com o Windows 8, não decolava nem a pau. Aí ela vai lá e traz o Windows 10. Esse sim foi uma boa, uma melhora assim, animal, em cima do que tinha sido o Windows 10, o Windows 8. Por quê? Voltou ao teu botão iniciar, aí eles pegaram o menu do Windows 8, ó, e ficou como parte do menu. Então, hoje, você tem aquelas funcionalidades semelhantes do Windows 8, dentro do menuzinho aqui, com os ícones de aplicativo, que você define o tamanho, tudo bonitinho, mas continua tendo um botão iniciar e eu consigo localizar os aplicativos aqui, ó. Era o que o usuário queria novamente. Então, eles conseguiram entender essa versão, era um sistema bem mais estável e que, segundo a Microsoft, ia ser o último sistema operacional. Lógico que não foi, né? Mas a ideia seria o último SEO da Microsoft. Ela ia fazer a melhoria constante nesse Windows 10 e para sempre você teria ele. Você não precisaria atualizar o Windows. Então eu só ia colocando coisas novas nesse Windows. Já viram que não funcionou porque já lançaram o Windows 11, né? Então, mas tudo bem, foi um bom sistema operacional. Eu estou rodando ele, gosto. Acho que depois do Windows 7, se eu fosse colocar uma ordem, né? Seria o Windows XP o primeiro, em matéria de leveza, funcionalidade, foi um dos melhores sistemas operacionais. Aí, provavelmente eu ficaria entre o Windows 7 e o Windows 10, talvez o Windows 10, porque tem funcionalidades novas. Mas ele é tão bom quanto o Windows 7. Aí depois vem as aberrações, né? Mas é um bom sistema. E está até hoje ainda funcionando. Então, uma grande plataforma. Nesse ano também, a Apple resolve investir em dispositivos móveis. Da mesma forma que a Samsung fez o Tizen, que era também para rodar em dispositivos pequenos, a Android, né, a Google, resolveu fazer o próprio sistema. Então, diferente do sistema para celular, ele era para rodar com um hardware mais enxuto. Como mais enxuto? Um relógio. Na ideia, você tinha que ter 500 megas de memória, no máximo, no celular, pouco espaço de armazenamento ali dentro, alguns gigas, normalmente 2 gigas, 4 gigas, é pouquinho espaço que você teria dentro do relógio, consumo de bateria baixíssimo, clock com baixo desempenho, e eu teria que rodar com tudo isso e funcionar. Então, ele veio com essa ideia desses sistemas pervasivos, né? Esses relógios que têm um monte de funcionalidade. Hoje, ela mudou de nome, ela se chama Wear OS, principalmente depois que ela juntou com a Samsung. Então, a Samsung juntou aí pegou o Tizen, né? E juntou com o Android Wear e fizeram aí dessa mistura um sistema operacional bem mais robusto, que é o Wear OS, que é um novo sistema agora que lançou agora. Mas basicamente é um sistema que a ideia dele sempre foi rodar dentro de dispositivos compactos e ter cara de relógio, mas com várias funcionalidades. Você poderia ter um Spotify da vida, você poderia ter maps lá dentro, então você conseguiria rodar e localizar. Ter vários sensores, por exemplo, monitoramento cardíaco, ver batimento cardíaco, pressão arterial, medir qualidade de sono, e uma série de outras coisas. Hoje eles estão medindo até IMC, né? Quantidade de gordura corporal que você tem, quantidade de
água, enfim, mede tudo. E todos esses dados vão para a nuvem, faz um processamento e traz para o usuário, geralmente na tela do celular, que isso é aparelhado com o celular, e ele te manda essas informações para um celular. Desempenho, o que você está fazendo, quantas horas você dormiu, o que você pode fazer para melhorar. Então, dicas para melhorar a sua saúde. Então, foi esses recursos que a gente chama de fitness, né? Foram colocados aí nesse Wear OS. Um médico móvel. É basicamente um médico móvel. É a ideia deles e vários fabricantes estão investindo nisso. A Motorola está investindo nisso, a Fossil está investindo nisso, a Google investiu nisso, a Samsung, a LG, um monte, todas as grandes aí investiram nessa ideia de saúde. Por quê? Porque eles perceberam que as pessoas morriam de infarto no meio da rua sem nenhuma assistência. Esses aparelhinhos, inclusive, eles têm sensor, por exemplo, de queda. Então ele sabe se você caiu um tombo. E se você caiu, dependendo da versão que você estiver usando, ele tem as versões LTE, que são as versões que tem um chip embutido nele, que é o eSIM, ele consegue discar. Então você tem internet no próprio relógio. Você tem internet, recebe ligação, faz ligação, tudo pelo relógio, sem precisar ter o celular. Então, se você estiver andando e cair um tombo, desmaiar, alguma coisa acontecer, o celular detecta esse movimento brusco e ele apita e mostra um displayzinho, que em 15 segundos ele vai ligar para a emergência. Você tem um tempo para poder desligar. Se você vê, não, fui eu que baixei aqui, tá tudo bem, você clica ali, ele desliga. Se você não clicar, por exemplo, você desmaiou, o sistema liga para a emergência automaticamente e informa a posição do GPS. Informa a sua posição para os caras te resgatar. Então Teve são um, coisas. teve Não, um pode. ciclista que usava a marca Scott que tombou com um desse no meio da mata e ele salvou a vida do cara. O cara desacordou e ele salvou. Então, é esse tipo de coisa. Então, esse tipo de relógio que começa a ser interessante. Tudo bem? Que tem algumas funcionalidades que pode salvar a vida. Então, vários fabricantes têm investido em sistema operacional nesse nível, né? De sistema pervasivo, que faz monitoramento de alguma forma. Em 2016 vem um outro projeto da Google chamado Fusion. Esse Fusion foi... tá meio parado, inclusive, esse projeto. A Google teve a ideia de refazer o Android. Vou fazer o Android do zero. Por quê? Porque o Android ele foi baseado em Linux. Então, o Android, como é que eles fizeram? Pegaram o Linux, deram um tapa nele e começaram em cima do Linux. Não é mais o Linux, porque mudaram tanto, mas ele é meio que em cima de um kernel de Linux. Um kernel feito para desktop, para computador. Aí o que eles quiseram fazer com o Fusion, fazer um sistema operacional desde o princípio, criar um kernel chamado Zircon, que era um sistema operacional feito para celular, para ser mais estável, consumir menos memória, ser mais rápido, tudo bem? Então essa era a ideia desse sistema operacional. Eles estão desenvolvendo ainda o sistema, está em desenvolvimento, tem versão dele nova, mas é meio que fica dentro da Google. Eles estão desenvolvendo para ver onde que eles conseguem chegar com o sistema. Por enquanto, eu vejo a mudança do Android? Ainda não. Eu acho que se mudar um dia vai demorar bastante. Mas a própria Google já pensa num substituto para o Android. Para vocês verem como é que é a vida. Tudo bem? Remix OS. Esse Remix OS era um Android para rodar dentro de um PC. Então eles pegaram a ideia de pegar um Android e vou fazer um PC. Quem que fez isso? 3 ex-funcionários da Google. Então eles abriram um escritório na China e criaram esse sistema operacional chamado Remix OS. Qual era a ideia deles? A ideia era tentar, depois eu vou mostrar aqui para vocês se sobrarem tempo, o Samsung DeX. A ideia era a mesma, só que para PC. Então, o meu PC ele ia rodar um Android. Você tem a mesma interface, a mesma ideia de botões, etc. Transformar o seu PC num celular. Então, você ia estar familiarizado, ia ter tudo, ia ser um ambiente único. Tudo bem?
principalmente rodando na arquitetura dos processadores normais hoje. Mas foi descontinuado esse projeto aqui. 2019. Enquanto isso, ficou sem sistema operacional aqui dentro, entre 2016 e 2019? Não. Várias outras versões de sistema surgiram aí. Várias versões de Windows, Windows não, mas várias versões de Linux, várias versões de iOS, tudo bem? Várias versões de Android. Então, várias versões correram nesse período aí, ok? Nenhum super sistema operacional surgiu, mas existiam atualizações, novas versões, novos recursos. Em 2019, começa um projetinho, na verdade vem desde 2012, mas foi apresentado só em 2019. A Huawei, que é chinesa, uma das maiores empresas na China de telecomunicações, ela teve um pequeno probleminha, desacordo com os americanos. Então, os americanos acusaram a Huawei de tudo por causa de 5G, tecnologia de rede. Elas tinham uma tecnologia de rede que estava tentando impor, aí o governo americano falou que eles monitoravam a rede 5G, então se a rede 5G deles entrasse como um padrão mundial, a China ia ficar monitorando todo mundo na internet, ia ter essa capacidade de monitorar a internet inteira. E eles não queriam isso. Aí foi uma briga, não sei se isso é verdade, se consegue monitorar ou não, mas isso é a acusação que teve. E o governo americano fez um boicote a essa empresa e proibiu vender para ela as coisas americanas. Exemplo, o Google, então o sistema operacional americano rodar nela, e o serviço do Google foi proibido de rodar na Huawei. Então você não pode colocar, apesar de você poder instalar a parte, mas ele não pode vir com Chrome, e-mail, toda essa parte tem que tirar todas essas buscas do Google, os assistentes, não pode vir nada. E nem Professor, pode. Oi, pode falar. quer uma curiosidade sobre isso? Pode É, falar. Uma das coisas que os Estados Unidos falou que eles fizeram foram copiar a tecnologia. Que eles ficavam copiando tecnologia sem dar crédito, sem pagar. E a presidente da Huawei foi para o Canadá uma vez. E os Estados Unidos pediu para prenderem ela, prenderem e extraditarem ela para os Estados Unidos. Os caras prenderam ela, e ela ficou lá por meses presa no Canadá. O Canadá não queria mandar para os Estados Unidos pegar uma briga com a China, mas não queria mandar de volta para a China e ficar presa, e ficar brigada com os Estados Unidos. É um verdadeiro rolo. Você vê que a cópia é tudo briga por poder, briga por causa da tecnologia. Tudo bem? Mas, enfim, ela sofreu um boicote animal. Ela já vinha desenvolvendo um sistema operacional ali, meio que um plano B, se um dia ela queria fazer, na verdade, um sistema operacional mais simples para rodar nos dispositivos de baixo custo na China, né? Para não ter que pagar royalty, porque elas pagam uma taxinha para o Google. Então, tipo, era a mesma ideia da Samsung. Vou fazer o Tizen para não pagar nada. Todos eles tiveram a mesma ideia, para não pagar nada para o Google. E eles tinham esse Harmony na mão. Na hora que o governo americano boicotou eles, o que eles fizeram? Colocaram esse sistema operacional, que é o Harmony OS, dentro das máquinas deles. Então, quando você compra hoje um sistema, um hardware da fabricante, lá dentro ela tem esse Harmony OS, que é uma espécie de Android. Então, ele usou um sistema operacional bem parecido com o Android, a base é Android, e até pela interface você pode olhar que é igualzinho do Android, né? Você olhar aqui, ó, é tudo igual. E os caras prometem que é o mesmo sistema que vai rodar no relógio, vai rodar no celular e no tablet. Tudo nos computadores vão ter o mesmo sistema para tudo. Basicamente é rodar um Android em tudo. É essa a ideia deles. Então eles criaram o próprio Android. Fizeram uma versão do Android deles. Entenderam?
2020. Uma das últimas versões aí do macOS, essa daí, porque eu coloquei essa daí, não coloquei as anteriores, que você tinha outros Macs, a versão 10, a versão 9, a versão 8, por que você não colocou todas então? Simples, porque todas eram uma atualização, todas rodavam sobre a mesma coisa. Qual é a vantagem do Big Sur? Foi o primeiro sistema já preparado para suporte a ARM, suporte a essa nova arquitetura M1 que a Apple está usando. Então, ela deixou de ter os processadores da Intel, não tem mais o i5, e passou i5, i7, i3, e passou a utilizar, ou i9, e passou a utilizar um processador próprio, baseado no ARM, que é feito, né, basicamente, sobre o chip dos celulares deles. Então, eles pegaram aquele Bionic, que é o processador do celular dele, que tem normalmente 2 núcleos, e aumentaram a quantidade de núcleos. Fizeram um monte de núcleos, então ele ficou maiorzinho, mas é um processador RISC, não é CISC, ele é RISC. Então ele tem baixo consumo de energia, um bom desempenho para rodar no PC deles. Então eles precisaram reescrever o código, porque o código estava feito para a plataforma i386. De repente volta a ter uma plataforma que é a plataforma RISC. Então, eles fizeram em cima do iOS, porque o iOS já rodava sobre um ARM. Basicamente, o chip o processador novo da Apple, basicamente é um chip de celular turbinado. Então, o que eles fizeram? Em cima do sistema operacional do celular, modificaram para rodar no desktop. Então fizeram um desktop dele. Depois, se der tempo, eu mostro. Eu tenho aqui instalado, eu mostro ele. Tudo bem que vai estar bem lento, porque vai estar compartilhando um monte de coisa, rodando um monte de coisa ao mesmo tempo, mas é possível. 2021 também começa aí as primeiras versões aí do Windows 11 chegando. O que a Microsoft fez? Algumas atualizações visuais, e o mais interessante dele é a ideia de rodar aplicativos Android, rodar coisas de Linux, vir com Linux, um kernel Linux embutido ali dentro, e permitir um pouco mais de personalizações. Mas o mais interessante é essa ideia de poder rodar nativamente aplicativos para Android e aplicativos para Linux. Então, o que eles queriam? Não ficar por trás. Ah, eu tenho um aplicativo lá só para Android, só tem para Android. Aí você pode instalar dentro do seu Windows 11. Essa é a ideia dos caras. Funciona? Não sei, não instalei. Quando você vai instalar? Não sei. Deixo pelo menos o pessoal se matar aí primeiro. Aí depois eu penso se eu vou instalar ou não. Até aqui alguma dúvida, pessoal, sobre sistemas operacionais? Esse histórico? Nenhuma? Tranquilo, prof. Algumas curiosidades, então, que eu vou passar aqui para vocês. Primeiro sistema operacional, então, os criadores do Unix. Na verdade, o Unix chamava Multics. Era feito numa linguagem chamada PL, uma linguagem horrorosa. Tudo bem? Dela transformou-se na linguagem A, linguagem B, e depois ela virou linguagem C. Então, eles tinham uma linguagem de programação ridícula que foi melhorando e trocando de nome, basicamente. Quem fez esse sistema operacional? Dennis Ritchie e Ken Thompson. Foi os dois caras lá em 1968, 1969 que criaram lá esse sistema operacional que veio a ser o Unix. Então, antes não tinha um sistema operacional multitarefa, só rodava um programinha por vez e só aquilo. Foi a primeira ideia de ter um sistema operacional que rodasse mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então, eles fizeram o sistema lá em 68, e depois esse sistema Unix é todo reescrito em C, e o C foi criado pelo Dennis Ritchie. Então ele criou uma linguagem de programação, reescreveu um sistema operacional e ele virou Unix. Tudo bem? Tudo isso dentro dos laboratórios da Bell Labs. Então esses caras aqui são os dois que criaram praticamente o que você vê hoje. Todo mundo copiou deles no final das contas.
Todo mundo, o Linux é uma cópia do Windows. O Android, uma cópia do Linux que é uma cópia do Unix. O macOS é uma cópia do o FreeBSD, que é uma cópia do Unix. Então, no final das contas, todo mundo derivou deles. Tudo bem? Então, esses dois caras são os papas aí da coisa. O Ken Thompson e o Dennis Ritchie. Tudo bem? Então, isso daí é só por curiosidade. Vou colocar aqui o mapa de criação. Vocês conseguem enxergar daí? Da cronologia. Então, você tem lá o Dennis Ritchie fabricando lá o Unix, lá na década de 70, e a partir dele vem todos os sistemas operacionais. Ó. Vem a grande maioria dos sistemas operacionais aí, ó, vem em cima desse Unix que ele fez. Então, ele desenvolveu o Unix lá. Uma parte, o BSD, é o software que foi para Berkeley, que foi para a faculdade, eles deram gratuitamente para a faculdade, e dali distribuiu para todo mundo, né? Estudante pôs a mão, fez várias versões dele, inclusive em cima dele vem o FreeBSD, tudo bem? O Next, também, o Next Step lá da Apple, também vem essa ideia do macOS, vem em cima dele, tudo bem? Você tem o Linux ali dentro, junto com o Tannenbaum, né? Tannenbaum faz o Minix, e da junção do Minix vem o Unix, e vem várias outras versões comerciais aí que a gente acabou falando aí, do HP-UX, Solaris, Uniware, o UnixWare, que ainda tem até hoje, Iris, aí várias outras versões comerciais aqui do sistema operacional. Mas se você olhar todos eles, vieram do mesmo ponto, que foi o Unix do Ritchie, do Dennis Ritchie. Entenderam? Então aqui é só o passo a passo, né? Então teve as versões que são código fechado, os verdinhos são os códigos abertos, e eu tenho os mix, que é uma parte de código fechado, uma parte de código aberto. Mas aí dá para ver aí, por exemplo, os Minix da vida, os Linux, os macOS, aí você tem ali dentro os FreeBSD da vida, os AIX, Solaris, HP-UX. Então você vê que no final todo mundo herdou do mesmo lugar. Lá do Unix, lá do Dennis Ritchie. Ok? Abrindo ou não o código, eles tiveram a mesma origem, a mesma ideia, o mesmo tipo de processamento. Por isso que eles funcionam de uma maneira assim até parecida. E mais uma curiosidade, desde lá do o Windows já tem POSIX, o sistema da IBM, o S2 também tinha suporte a POSIX, então desde 86 os caras definiram o POSIX, que era uma interface mínima de chamada de sistema, então quer dizer, um núcleo mínimo que um sistema deveria ter para executar diferentes versões de Unix. Então eu falava, olha, vamos fazer uma coisa que todo mundo tem que ter, ou todo mundo tem esse suporte, alguns comandos que seriam básicos para todos os sistemas operacionais. E esse grupo de comandos básicos, ele chama POSIX. E isso, vários sistemas operacionais têm suporte. Então, vários sistemas operacionais conseguem rodar alguma coisa de Unix, né? Inclusive o próprio Windows. Ele tem esse suporte a POSIX lá dentro. Tudo bem? Alguma dúvida? Safe, professor. Tranquilo? Então, eu só vou mostrar aqui duas coisas para vocês rapidinho, ainda que dá tempo. Primeiro, esse é o macOS. Então, aqui tem uma cópia aqui do macOS. Então, o macOS... Entrei aqui. Você tem essa última versão. Essa daqui ó, é a mesma que roda nos M1. Lógico, aqui fica lento ainda porque não tem um processador M1, né? Então fica tudo emulado. Imagine como é que ele fica legal pra caramba. Mas você consegue aqui navegar, tem internet ali dentro, tem browse.
tem configurações, então você consegue vir aqui e personalizar, em preferência do sistema, que é o painel de controle dele, que é uma meia hora ele deve abrir. Mas a ideia é que ele tem animações aqui. A lixeira, qualquer programinha que você queira tirar, você arrasta e joga para a lixeira. Se você pegar um programa e jogar para a lixeira, ele desinstala o programa. Então, se eu pegar qualquer ícone desse daqui e arrastar para a lixeira, o programa é desinstalado. E aqui eu tenho meu painel de controle, que aqui eu posso definir teclado, impressora, instalar programas, configurar a rede e tudo mais aqui do meu sistema. O Siri, que é o assistente de voz dele, eu posso dar comando de voz, ó. Vendo? Acabei de falar, ele já quer ativar aqui o ditado, ó. Só falei o nome do Siri, ele já... Então eu posso dar comandos, faz tal coisa, abre tal coisa. Então ele reconhece comandos de voz. Então dá para fazer essa brincadeira, escrever texto. Então você pode fazer um texto, dar comando de voz, e ele vai escrevendo na tela. Então tem umas coisas interessantes aí que você consegue fazer aí dentro do sistema operacional. Okay? Então tem uma carinha aqui, ó, os ícones de maximizar e minimizar, que normalmente fica aqui, o dele fica do outro lado. Notem que o menu aqui em cima é fixo. E se eu estou aqui na preferências, ele está com preferência. Se eu clico aqui no browse, ó, notem que o menu aqui em cima trocou por browse. Então, notem que as minhas aplicações, ó, ela não tem menu. Notaram que ela não tem menu aqui no sistema? O menu fica fixo aqui em cima. E ele é sensível. Nossa, que chato. Não quero. Ele não pode nem falar o nome que ele já quer. Que é engraçadinho. Então, a hora que eu quero alguma coisa... Para! Mas que bicho chato. O menu fica sempre ao contexto. Então, conforme eu troco aqui o aplicativo, ele troca ali. Tá bom. Oh, que coisa. Ok. Pronto. Bicho chato. Se eu quiser tirar, ejetar um CD aqui, ó, basta eu pegar o CD, ó, quero ejetar esse CD aqui, ó. Basta eu jogar ele para a lixeira e ele ejeta o CD. Tá vendo que até muda aqui o ícone para o ejete? Aí ele ejeta o CD, ele não apaga. Então, qualquer aplicativo que eu jogo para a lixeira, se é um aplicativo que está instalado, ele desinstala. Se é um CD ou uma pendrive, ele remove o CD ou a pendrive da máquina. Normalmente o Apple ele não tem a gavetinha, então você vê o CD saindo tem um rasguinho só, ele só sai ali dentro. Ele não é essas gavetinhas de abrir, que você tem um botão de abrir aqui, ó, igual um CD comum. O dele, ele só sai o CD lá de dentro. Não abre a gavetinha. Então é uma coisa interessante aí para quem usa o sistema da Apple. Alguma dúvida, alguma curiosidade sobre o sistema? Para quem nunca tinha visto aí? Professor, Oi. sobre o sistema dele, mudou alguma coisa no Big Blur? Porque o meu Mac aqui, ele tipo parou no tempo, ele não atualiza mais. Tem, porque depende do processador, ele nem instala. As máquinas de 2014 ou 2015 para frente. Ele tem um requisito mínimo de hardware para poder conseguir rodar. Ah, então é hardware. Então o operacional dele, o sistema operacional dele não mudou muito, pelo o que você me Não. mostrou aqui. Não, ele é bem igual ao outro, não mudou por muito pouco mesmo. O que ele tá, a diferença é um núcleo que está otimizado para arquitetura ARM, para celular, que Entendi. é a arquitetura deles. Mas a interface, se você olhar a interface, não muda nada. Por isso que eu não fiquei passando em todas as interfaces do Apple, que se eu olhar uma e olhar a outra, é tudo igual. Você vai ver que tem muita diferença do que você tem aí. Não, é tudo igual. Então, não muda a interface. A hora que veio o OS X, ficou a mesma interface. É só detalhezinho que eles colocam às vezes. Você tem algumas coisas aqui que dá para você escurecer, trocar cor, mas no final das coisas é tudo a mesma coisa. É tudo
o mesmo sistema operacional. Beleza? Beleza. Alguma dúvida quanto a esse sistema, pessoal? Não, professor, nenhuma dúvida. Nenhuma? Então eu vou minimizar ele um pouquinho aqui e vou rodar um segundo sistema operacional. Esse, eu vou demonstrar aqui bem rapidinho, o sistema da Samsung, que é o DeX. Lembra que eu falei para vocês que a Motorola foi a primeira que colocou dentro do celular o sistema da Ubuntu modificado? Depois, outras fabricantes também vieram com a mesma ideia. Então, a Huawei tem isso daí, a Samsung tem isso daí, a Motorola tem. Então, vários fabricantes partiram para essa ideia. Como hoje você tem basicamente num celular a capacidade de um i5, então o que tem aqui dentro? O processador RISC que tem aqui dentro, fininho desse jeito, com um monte de tranqueira, porque tem câmera, display, tem tudo num aplicativo só, bateria. Dentro disso daqui tem uma capacidade de processamento semelhante a de um i5, mais ou menos, ou alguns i7s mais antigos. Mas aproximadamente um i5 para vocês terem uma noção de velocidade. É o que o celular tem hoje. Então, basicamente, ele é um computador. Concorda? Se ele é um computador, então dá para rodar Unix aqui dentro, rodar um Linux e fazer as coisas. Então, essa é a ideia dessas empresas. Então, a Microsoft fez isso também, chama Continuous. A Samsung tem a DeX. A Motorola é DockStation, Motorola DockStation. A Huawei, eu não sei o nome que ela colocou. Mas esses fabricantes todos têm a sua versão específica. E a partir do o Android 11, ele já vem no próprio kernel essa opção de desktop, transformar o celular num computador. Então, desde o Android 11, que é o último, né, na verdade, né? A Google está colocando lá dentro essa opção já embutida, pré-embutida para qualquer celular. Transformar o seu celular em um desktop. Beleza? Então, para vocês verem para onde está indo a tecnologia. O que está indo a tecnologia? No futuro, o cara vai ter um celular. Então, vamos supor, no meu caso aqui, estou com um celular, quero utilizar, eu vou jogar aqui a tela dele. Então, eu tenho aqui uma opção de DeX Station. Então, eu venho aqui no menuzinho do meu celular, tem aqui, ó, DeX Station. Quando eu ativo o DeX Station, ele vai me perguntar onde que eu quero jogar essa DeX Station. Aí ele vê que tem no meu Windows, tem um DeX Station e pergunta, quer iniciar? Eu falo sim. Na hora que eu falo sim, ó, vocês notaram que já abriu uma tela ali no meu computador, ó. O que aconteceu? O que vocês estão vendo lá? Meu celular fica com uma tela, eu continuo usando o meu celular normalmente, ó. Meu celular continua funcionando com o que eu quiser aqui dentro, ó. Eu acesso, uso a câmera do celular, ó. Consigo entrar no Facebook, consigo entrar aqui no WhatsApp, ó. Tudo continua funcionando no meu celular. E eu fico com uma segunda tela, é como se eu tivesse dois sistemas operacionais rodando ao mesmo tempo. Então, no mesmo hardware, eu tenho dois sistemas operacionais. Esse que você está mexendo e esse outro que está aqui, que eu estou compartilhando a tela com vocês. Entenderam? Aham. Vou mostrar a funcionalidade. Olha a diferença dessa interface, que essa, deixa eu parar um pouquinho de compartilhar aqui, só para vocês verem ela grandona. Essa é a interface do Android. Então, você tem essa interface aqui, tudo bem? E você tem, ao mesmo tempo, né, rodando nesse mesmo processador, nessa mesma memória, vocês têm essa interface. Beleza? Então, lembrando, eu vou rodar aqui essa interface, ela é independente dessa. Fica as duas rodando ao mesmo tempo.
Beleza? Aqui eu posso atender uma ligação, eu posso tirar uma foto, tudo, e continuo fazendo aqui, ó. E continuo rodando aqui. Todo o processamento que vocês estão vendo nessa tela está sendo feito por esse carinha aqui, ó. Então, se eu vier aqui e abrir a minha galeria que está aqui, ó, eu duplo clique em cima da minha galeria, as fotos que estão aqui são as fotos que estão dentro do meu celular. Entenderam? Essa jogada? Então, eu tenho como se fosse um computador vinculado com o meu celular. Então, aqui eu posso estar meu celular no bolso, não fazendo nada, quietinho, e eu tenho aqui o meu computador. E é um computadorzinho. Aqui eu posso ver as mensagens que chegaram, ver como é que está a rede, ó, ligar e desligar a internet, ligar, desligar Bluetooth e tudo mais que eu tenho no meu celular. Posso trabalhar com teclado virtual aqui ou configurar teclado, saída de som para onde eu quero que vá o som do meu sistema. Então aqui eu controlo toda a parte de áudio, ó. Eu consigo vir aqui e configurar volume, etc, que é o mesmo do meu celular. Tudo bem? Consigo rodar todos os aplicativos que estão no meu celular. Notem, ó, continuo com a tela aqui, ó. Eu tenho uma tela do meu celular e a tela aqui, ó. Eu consigo rodar coisas diferentes. Por exemplo, o Chrome aqui, ó. Vou rodar o Chrome aqui dentro, ó. Pronto, parece o Chrome para desktop, ó. Vou acessar uma página aqui, terra.com.br. Pronto. Eu estou acessando uma página aí, ó, como se fosse uma versão desktop do meu sistema. Não sei se vocês notaram isso. Ele reconhece que eu estou no computador e abre uma versão desktop da minha aba. Se eu abrir aqui pelo browser, mesmo site, no celular, ó a interface no celular. A interface do celular, ó, é bem mais simples, uma em cima da outra, ó. Essa é a interface do celular. Vocês conseguem ver aí, ó. Essa tem a interface do celular e essa é a interface que eu tenho com o modo desktop. Aqui eu posso abrir mais de uma aba. Ah, eu quero colocar mais uma aba aqui. Ah, eu consigo. Ah, vou colocar o wall aqui. O outro, pronto. Eu consigo colocar o wall aqui dentro. Bem. Eu consigo abrir mais uma coisa aqui? Consegue. O que você quer abrir aqui? Ah, eu quero abrir o site da... Aí lá, fala aí. Americanas. Americanas.com.br. Pronto. Ele abre a versão desktop do site. Entenderam a brincadeira? Então aqui você consegue navegar bonitinho. É como se fosse um computador normal, né? Consigo estar o browser e rodar outro aplicativo ao mesmo tempo? Consegue. Aqui tá lento, quem tá lento aqui é o meu computador, viu? Não é Deixa eu fechar aqui o Mac, que esse Mac aqui ele tá consumindo muita... Olha como é que tá travando aqui. Desligar. Eu vou desligar meu Mac aqui porque ele está consumindo minha CPU aqui dentro. Então minha máquina está travando. Não é o meu celular que está travando, não. Por sinal, meu celular tem mais memória do que o meu PC. Vou mandar desligar aqui. Para liberar a memória aqui, porque tá travando por causa do Apple aqui que está rodando ao mesmo tempo. Ele está indo aqui, está desligando. Já já ele... No HD aqui está parecendo que vai fundir. Coitadinho. Já já ele chega lá. Mas o que está travando aqui é o meu computador. Tudo bem? Ó, até o mouse, você vê que ele está arrastando aqui, ele vai dando um soquinho. Mas é o meu computador. Eu posso abrir um e-mail, por exemplo, se precisar lá dentro. Ó, vamos abrir um e-mail aqui dentro. O cliente de e-mail é igual um cliente comum. Ó. Se você olhar aqui as contas, ó, é como se fosse um e-mail comum aqui dentro. Então eu posso ver as partes de e-mail como se fosse um e-mail comum. Posso responder as pessoas, escrever um novo e-mail, responder alguém, encaminhar mensagem, igual fosse um
um cliente comum aí que você consegue trabalhar no seu dia a dia. Facebook, essas coisas assim também funciona. Editor. Ah, consegue funcionar um editor? Consegue. Um editor de imagem, por exemplo. Vamos abrir um editor qualquer aqui. Lightroom, por exemplo. Eu vou abrir aqui o Lightroom, escolho uma foto qualquer e nela eu consigo fazer todas as edições necessárias. Ó. Ele abre aqui ó, um editorzinho completo, que eu posso vir aqui, modificar aqui granulação, vinheta, curva, ó, tudo em modo desktop. Não fica aquele negocinho pequenininho. Ah, eu quero fazer uma correção. Clico aqui nas correções. O sistema ainda está rodando aqui. Está lento para Dedéu. Vamos agora ver. Não quero mais isso. Quero as correções aqui de cor. Por exemplo, quero fazer de luz aqui. Um foco seletivo aqui, por exemplo. Vou colocar um novo aqui. Vou fazer nessa parte aqui. Então eu consigo ali fazer as correções de cor, esse tipo de coisa. Não quero fazer nada disso por enquanto. Mas aqui eu posso, se eu quiser fazer uma correção, eu venho aqui no mais, adiciono o que eu quero fazer, por exemplo. Olha, eu vou fazer aqui, ó. Vendo aqui, ó. Esse pedacinho aqui, eu quero vir aqui na luz e aumentar e deixar clarinha a foto. Ó, deixando claro lá a foto. Vendo? Um buraco clarinho lá na foto. Então você consegue fazer edição como se estivesse no modo desktop. Usando o mouse, inclusive, fazendo tudo o que você precisa. Não vou salvar isso daqui, porque não é o que eu queria fazer. Voltar aqui. Então, tem edição de imagem. Notem que o aplicativo é bem diferente da versão para celular. Para quem tem aí. Dependendo do aplicativo, quando ele detecta que você está no modo desktop, ele muda a interface para o modo desktop. Aqui eu consigo assistir filmes, se eu quiser. Vamos pegar aqui um filme qualquer. Vou carregar ele no modo desktop. Pronto. Então eu tenho aqui a minha versão desktop, que é a mesma que vocês vêem numa televisão aí quando vocês abrem a sua TV para olhar o Netflix. É a mesma ideia. Tudo bem? Então, funciona dentro do meu sistema. Entenderam? Enfim, eu quero rodar 2 aplicativos ao mesmo tempo. Por exemplo, eu posso ter o Office. Então, vem aqui. Quero ter o Word. Eu quero o Word. Novo aqui. Word. Então, estou criando aqui um documento com Word. Eu cliquei. Novo. Criar com Word. Está aqui. Ó. Então, tenho o meu Word aqui. Está carregando aqui em cima. Pronto. Olha lá. Eu tenho um Office que eu posso trabalhar no meu dia a dia. Se eu quiser diminuir o tamanho dele, está muito grande esse Office. Eu posso deixar o Office aqui no cantinho. Está carregando minha página inteira aqui. E posso ter aqui a minha página web e ir arrastando coisas de um lado para o outro. Bem? Tipo, copiando arquivo de um lado para o outro, ter uma foto aqui, por exemplo. Vou pegar uma foto aqui. Uma foto qualquer aqui. Importante aqui. Por exemplo, aqui, nessa página aqui, tem esse vídeo. Não, aqui é um vídeo. Pegar na minha máquina mesmo. Pegar essa foto aqui, quero arrastar e colocar aqui dentro. Puff. Pronto. Agora a foto está dentro do seu Office. Você faz o que você quiser com ela. Entenderam o legal disso daí? Quero salvar, não achei que não ficou legal isso daí. Vou fechar, acabou.
Não quero isso daí. Posso vir aqui, posso abrir um monte de aplicativo, tudo ao mesmo tempo. Tá aberto aqui. Consigo usar até a câmera dele se eu precisasse, por exemplo. Se eu quisesse rodar aqui um aplicativo de comunicação, tipo vamos pôr a foto aqui, que acho que talvez seja o mais fácil de eu rodar o sistema. Então eu consigo ver, ó o meu celular aqui, ó. Eu estou me filmando, ó. Estão conseguindo ver aí? Ó a minha cara aqui, ó. Vou fazer um 2 aqui, ó. Então você pode colocar o seu celular aqui e usar ele como sua webcam, se você quiser. Notaram? Por sinal, fica melhor que a webcam do meu computador, ó. Olha a imagem aí da minha câmerazinha, do meu computador e a imagem do celular. Ó, a webcam dele fica bem mais clarinha, fica bem melhor, ó, de utilizar. Ah, quero trocar para a câmera... Não era para bater foto, filho. Quero trocar pela câmera traseira. Pronto, você tem a câmera traseira lá. Entenderam a ideia? Entendi sim, professor. Bem da hora, hein? Você fica um desktop junto do seu celular. Então, chegue em casa. Se você tem uma Dockstation ou, no meu caso aqui, eu estou compartilhando a tela só para vocês verem para poder gravar na aula. Mas, geralmente, eu tenho uma Dockstation. Espera lá que eu vou pegar. Que vira uma bagunça aqui. Mas o legal de estar em casa é que você tem tudo em casa, né? Todos esses itens estão na sua casa. Então é mais fácil de você fazer as coisas. Então eu tenho a Dockstation, que não precisaria, podia ser um cabo só. Isso daqui é baratinho, você compra por 100 conto isso daqui na China. Então, um dispositivo. Aqui tem as saídas HDMI, porta USB, etc. Você pluga o seu celular nele e aqui você liga no monitor. E eu já tenho um tecladinho dobrável para ele. Tá aqui o meu teclado, ó. Aí eu abro o teclado, eu tenho um teclado completo. Ó. Tem um teclado aqui de computador com o mouse aqui do lado. Ó. Então eu ligo o teclado, já tenho o mouse, coloco isso daqui espetado com cabo HDMI no monitor ou na televisão, pronto, eu tenho um computador. Então o que eu preciso levar comigo? Esse teclado, o celular. E essa daqui é uma Dockstation antiga, então ela é grande. As novas, pessoal, é mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Elas são bem pequenininhas, do tamanho de um controle remoto. Então, basicamente, com esses três aqui, ó, eu estou levando um computador. Então, com 300 gramas, 400 gramas, eu levo o meu computador para onde eu quero. Entenderam a ideia? Ficou claro? Para onde o mundo está indo? Aham. Professor, Pode falar. se eu comprar um teclado desse aí de dólar, eu consigo ligar na minha TV? Se a sua TV tiver suporte a teclado Bluetooth, sim. É LG agora. Tem sim, que ela era Smart. Se ela tiver suporte para Bluetooth, para teclado Bluetooth, ela funciona. Ah, que De gostei. boa. É bem legal isso daqui. Eu não uso na minha. Eu comprei aqui, a minha é Smart também, mas nunca testei. Eu sei que tem suporte a Bluetooth, mas eu nunca coloquei. Mas isso daqui eu usei para o meu celular. Então eu uso isso daqui para usar no meu celular. Ó. É um tecladinho completo. Tá de ponta cabeça, deixa eu colocar certo aqui para vocês verem. Ó. Mas é um tecladinho completo. Ó. Tem todas as teclas. Esse dia eu falei para minha filha estudar pela TV, Ah, pegava o teclado normal do PC, aí disse que não funcionava. viu? Tecnologia vão evoluindo. Então vou ver um desse. Então a ideia é essa, que ela vai evoluir a tecnologia. Então hoje você tem um computador, olha o tamanho do computador, você consegue levar o computador no bolso.
Ih, Com tudo. Com teclado, com câmera. Então, o que você tem aqui dentro? Você tem tudo que o celular tem. Então, câmera, é um bom processador, bastante memória, todos os aplicativos instalados. Como é ruim de você digitar aqui, que a tela é pequenininha, você tem um teclado profissional completo aqui, ó, que você digita normalmente depois. Ai, que maravilha, eu nem sabia que existia isso. Viu? A aula de SEO é para isso, para vocês verem coisas novas. É, porque, ô, professor, eu comecei a estudar agora, eu fiquei um tempão sem estudar. Eu comecei em maio agora, né? Eu prestei o Enem, passei, e por um acaso caí de paraquedas dentro da. Eu ia desistir logo de cara, mas aí tem uns professores que me incentivou para eu continuar. Não, tem que continuar. Não é gostoso ver coisas novas? É, eu tô gostando, assim, eu tava bem leiga em tudo, mas agora já tô me sintonizando em algumas coisas. É, viu? É conhecer a tecnologia, saber que ela existe. Então, notem, lembra que eu falei desde o começo da aula? Eu não estava aqui para dar aula de Windows. Se todo mundo achava que era fazer isso. Não é essa a ideia. É vocês saberem que existe. Aí um dia, amanhã ou depois, o cara vir e falar assim: olha, o meu celular conecta aqui, eu consigo usar ele como computador. Eu falei, eu já sabia. Eu tinha visto na aula de SEO isso daí. Verdade. Eu ia desistir, Entendeu? professor, porque eu acho que eu sou a mais velhinha da sala. Não, Eu desiste sou não. a vovó da sala. Não desiste não. Aprende muita coisa legal. Eu tô É muito legal coisa de tecnologia. Ela avança muito rápido. Então, agora eu tô mais me sintonizando, tô gostando. então vocês vão ver que essa tecnologia, por isso que eu falei toda essa reunião, você viu que é tudo interligado. Você vê ali, ó, um Ubuntu, que é Linux, entrando aqui no meio do meu celular. Então, meu celular tá rodando Linux aqui dentro? Tá. Olha lá, ó, ele rodando aqui. Olha que interessante. Então, você consegue ter um computador usando o seu celular. Porque o celular cresceu tanto a potência dos celulares mais modernos, pessoal, que transformou ele já num computador. Então, para que o cara vai ter dois computadores? Faz tudo no celular. Qual é a vantagem? Os seus arquivos estão tudo com você. Você bater uma foto, já está disponível aqui, ó. Se eu vier aqui, ó, eu vou bater uma foto aqui, ó. Selecionei aqui uma foto. Deixa eu trocar aqui para a câmera de fundo. Pronto. Vou escolher uma foto aqui dentro. Ah, eu gostei disso daqui. Desse negocinho aqui. Pá! Bati uma foto. Pronto. E essa foto já está disponível. Eu posso vir aqui na galeria, ó. Minha foto tá lá, ó. Acabei de fazer ela. Olha que maravilha. Para isso, o sistema operacional tem que ser o mesmo do celular. Sim. Tá tudo embutido aqui dentro. Ah, certo. Será que é o meu? É que é o do meu filho que eu estou usando, o PC dele. Ele usa aqui o Windows Aham. e esse dia ele trocou a placa aqui, colocou uma placa mais atualizada aqui. O Windows é um sistema operacional. Ele tem essa ideia do Continuous também, mas não foi para frente. Quem está usando hoje isso é nos celulares da Android. Essa ideia de ter desktop está dentro do Android. Dentro do seu celular. No caso aqui, o meu ainda não é compatível para fazer isso. Exato. Mas aí os futuros celulares vão vir com isso daí. Os novos celulares todos têm essa tecnologia. Dentro do próprio celular. Então, quem for comprando celulares daqui para frente, a ideia é exatamente essa. Você vai ter um desktop dentro do seu celular. Para onde você for. Então, no caso, eu acho que tinha uma microcamp aqui em Satuba. Uhum. Eu levava meu filho para fazer a aula e o professor mostrou que ele conseguiria ver cada aluno através do monitor dele. Então, deve ser isso, né? Você consegue fazer bastante coisa desse tipo de coisa. Ele falou aqui, eu vejo todos os alunos certinho, o que eles estão fazendo. Ele usa lá, tem um programinha que ele instala. A gente tem na faculdade isso daí. Esqueci o nome agora. Era da Itautec antigamente. Ele monitora a tela de todos os alunos e mostra no computador dele. Então, se o cara acessar e estiver navegando num site pornográfico, por exemplo, ele está monitorando. Ele sabe. Certo. Ele consegue, inclusive, tomar o poder
e ele fechar o aplicativo. Mouse, teclado, o cara tecla, não acontece nada. Dá pra fazer isso. Gostaram, pessoal, desse Gostei. histórico? Deu para ter Professor, uma achei da noção hora. geral de como que está crescendo aí, para onde está indo a tecnologia? Muito da hora, professor. Você é louco. Então, pelo menos vocês têm uma noção para onde que está indo. Eu, por exemplo, há muitos anos já dei aula usando o celular. Esse meu companheirinho velho aqui que eu mostrei para vocês, esse piquititico, olha o tamanho dele em relação ao outro, né? O outro virou um tijolão em relação a ele. Esse pequenininho aqui, eu já dei muita aula com ele, muita mesmo. O meu outro celular depois desse também eu usei para dar aula e esse terceiro também eu dou aula. Então eu consigo, tem dias, por exemplo, que eu não levo meu computador. Numa aula mesmo, numa aula presencial, tem dias que eu não levo nada, eu só levo o celular. E ele, eu dou aula com o meu celular, só isso. Não tem computador, não tem nada. Eu levo o cabinho, que transforma para HDMI, para soltar lá na. Até o adaptador tá aqui, ó. Esse aqui é o adaptador que eu uso para usar no projetor da faculdade. Então eu ligo o cabinho aqui e aqui ligo no monitor lá do projetor da faculdade. E dou aula lá usando o celular. Então, esse é o futuro. Não precisar ter nada. Você não precisa ter arquivos. Se quiser, do meu celular eu abro a nuvem. Ah, mas aí o senhor tem um monte de arquivo na nuvem. Eu tenho. Todos os meus arquivos na nuvem, eu consigo abrir aqui, ó, no Google Drive, no OneDrive, por exemplo, ó. Eu dou duplo clique aqui, ó, e todos os meus arquivos estão aqui. Então, essa aula, por exemplo, ó, se eu vier aqui na aula de hoje, ó, por exemplo, tá uma aula de SO. Vamos pegar aqui SO. SO, material, material. E a aula de hoje é essa daqui, ó. Se eu der duplo clique aqui, ó, já vou abrir a aula de hoje no meu celular. Manda abrir aqui. E a aula está aqui, ó. Minha aula está inteirinha aqui. E aqui eu tenho todos os slides. Todos aqueles slides que eu estava na minha aula, eu posso vir aqui, ó, e apresentar para vocês. Posso entrar no modo de apresentação, apresentar slide. E, por exemplo, do atual. Pronto. Eu estou lá e eu poderia dar aula aqui, ó, apresentando pelo meu celular. Não precisaria ter o computador para quê? Faz tudo a mesma coisa. Notaram que você consegue hoje substituir bem o seu computador por um celular? Interessante, não? Fala a verdade. Muito bom. Eu vou parar aqui, ó. Tô com o meu compartilhamento aqui. A qualquer momento que eu não quiser mais o compartilhamento, ó, é só desligar aqui no celular, vai cair aí a conexão na hora. Ó, desliguei o modo DeX. Caiu. Viram? Então você escolhe se quer ou não ter dois sistemas operacionais ao mesmo tempo. Isso é bem legal. Futuro da computação, hein, pessoal? Deixa eu fazer a chamada, que já são 10h30, eu tô aqui falando pra caramba. Gosto de falar, né? Sistemas operacionais. Então daqui a pouquinho vocês vão querer me bater. O professor não para mais de falar. 2 aulas. Histórico, então. Hoje termina essa parte de histórico. Então, aula que vem, matéria nova. Então, foi a última aula agora de história. Então, agora, pelo menos, vocês têm uma noção do sistema operacional. Ângela? Ângela? Vou juntar aí? Milagre? Carol? Christian? Douglas? Presente. Eloá?
Enzo, Presente, professor. Gabriel Augusto, Presente, professor. Gabriel Nascimento, Presente. Giovana, Guilherme Pérez, Gustavo Silva, Isabelle, Giancarlo, Presente. Jonathan, Presente, professor. João Gabriel, Eu. João Pedro, Presente. João Vitor, Presente. Joaquim. Ô, professor. Presente, Joaquim. Oi, quem me falou? Professor, Pode falar. eu tô presente. É que eu tava ajudando a colocar a avó do meu namorado no carro, ela tá passando mal. Ah, entendi. Então, deixa eu botar aqui. Isabelle, presente. Obrigadão e desculpa atrapalhar. De nada. Deixa eu ver, eu parei no Joaquim, foi isso? José Antônio, Lêner, Luana, Márcio, Ô, professor, eu. Presente. Márcio tá aí. Maria também está aí. Presente. Ô, professor, eu Matheus. esqueci de registrar as outras aulas no Moodle. Não, não tem problema. Aqui, eu controlando aqui, tá beleza. Ah, tá. Matheus. Tá aí. Matheus Ortega. Presente. Matheus Saito. Matheus Saito. Não. Murilo. Pedro Paulo. Presente. Priscila. Rafael Antunes. Presente. Renato. Presente, professor. Rian. Thales. Presente, professor. Tiago Márcio. Vanessa. Vanessa. Não. Vitor. Deixa eu ver esse daqui. Aí tem o Vitor Nogueira. Vitor Nogueira tá por aí? Não? Vinícius. José Antônio? Não sei, eu chamei, eu acho. Mas eu olho ali em cima, José Antônio. Vinícius está por aí. Vamos ver aqui, José Antônio. José Antônio. Esse, presente. Então, quem está com falta aqui? Ângela, Carol, Eloá, Giovana, Gustavo Silva, Lêner, Luana, Matheus, Priscila, Rian, Vanessa, Vitor e só. A Luana tá aí. Pera lá. Luana tá aí. Quem mais que tá aí? Gustavo Silva falou que tá aí. Gustavo Silva. Tá aí. Mais alguém? Vanderlon disse que está sem acesso ao chat. Ué, Vanderlon? Tá presente, Vanderlon? Rapaz, faz tempo que eu não vejo ele. Beleza. Que ótimo, que bom que voltou.
Isso é um milagre. Esse é o verdadeiro. Mas beleza, corrija aí depois, Wanderlão, para conseguir fazer o acesso aí e mandar mensagem pro pessoal, qualquer dúvida. Joia? Pessoal, alguma dúvida? Gostaram? Top, professor, top. Por Chegamos enquanto, na tranquilo, qualidade. professor. Suavidade. Da hora. E continuando o que eu falei na última aula, muita coisa que eu não sabia. Uhum. A ideia é essa, vocês verem coisas novas e viram que é bem interessante, você consegue fazer coisas que nunca se pensou há uns anos atrás. Quem imaginava uns anos atrás você usar o seu celular como computador e que funcionava, que você pode arrastar, você viu ali? Eu pego uma imagem, arrasto para dentro do Word, faço a edição. O seu Xiaomi acho que deve ter essa atualização para fazer isso, viu, Zé Antônio? O Xiaomi tem a opção do desktop deles. Se não me engano, eles também colocaram. Se está com o Android 11, eu tenho certeza que tem. É só ver o hardware que ele aguenta. Mas se você pegar o Xiaomi, por exemplo, não sei qual que é o seu modelo, Xiaomi desktop. Aí, IPC, ó, modo desktop. Ó. Então, o seu Xiaomi, ele também tem um modo desktop dele lá. Então, ele tem que funcionar. Você coloca lá, ó, e ele consegue fazer a mesma coisa desse daqui. Então, você vai ter a mesma ideia lá dentro, ó, de ter um PCzinho dentro do seu celular. Então, o Xiaomi também tem essa parte aí de modo desktop. É só você dar uma procurada lá que ele também tem. A maior parte dos fabricantes hoje está tendo já esse modo. Alguns deles, não sei por quê, não divulgam. E deveriam divulgar. Olha, meu celular consegue funcionar como computador. Lógico, vai depender da capacidade do seu celular. Ah, meu celular tem, sei lá, 2 GB de memória RAM. Se nem o computador hoje com 2 GB funciona direito, imaginou um celular que aí vai rodar 2 sistemas ao mesmo tempo. O do celular, vocês viram que ele continua funcionando. Então ele vai rodar o do celular e rodar o desktop ao mesmo tempo. Então, para poder rodar os dois ao mesmo tempo, você tem que ter um pouquinho de memória. Tudo bem? Qual é o mínimo, na minha opinião? Pelo menos de 6 a 8 GB. Se o seu celular tem de 6 a 8 GB, funciona bem redondo, bem certinho mesmo. Mas, lógico, quanto mais, melhor. Menos que isso, esse daqui tinha 1 GB de memória e eu rodava. Eu rodei por muitos anos e dei várias aulas com ele. Então, dá para funcionar também? Dá, só que fica mais capenga. Esse cara aqui é lento. Então, hoje, se eu rodasse aqui, vocês iam ver que ele é bastante lento. Então, quanto mais memória, melhor fica esse sistema desktop. Para rodar lisão, legal mesmo, a partir de 6 GB. Com 6 GB, roda top. Vira um computador mesmo. Porque ele deve guardar uns 2 para o Android e uns 4 fica para o modo desktop. Aí já fica legal. Mais alguma dúvida, pessoal? Ô, professor, Oi. sobre assim, celular na parte do Motorola, assim, digamos. No momento, qual você recomendaria? Um celular da Motorola É. para poder fazer essa parte desktop junto. Não, o que tá, tipo assim, mais top no modelo deles. Da Motorola é o novo que também tem desktop, que é o Motorola. Alguém escreveu aqui. Murilo, nenhum. Motorola. Edge 20. Esse é o mais top deles hoje. É esse daqui, ó. Um dos celulares mais top que eles têm hoje lá dentro, que tem bastante recurso. Não é um celular muito baratinho, mas é um celular legal e que tem esse modo desktop também. Então, se você pegar ali dentro, ele já é um celular, se entrar no próprio site da Motorola, que já tem um processador razoavelmente bom. Eu não lembro quanto que tem de memória, 12 GB de memória, que é um tanto excelente para rodar, e ele já tem o modo desktop nele, nessa versão Edge aqui, ó.
ele já tem o modo desktop. É o Read for. Cadê o Read for? Tá aqui, ó. O Read for, ó, é esse modo desktop que você tem ali dentro, ó. Você consegue usar ele como se fosse o que eu fiz aqui. Tudo bem? O Murilo colocou aqui, ó. Pega o Xiaomi, custo-benefício e são muito bons. Mas Tive um motor, tipo assim, para trocar de celular é meio difícil. entendi. Então, se você tem Motorola e fala assim, eu quero hoje, o mais top da Motorola é esse daqui, ó. Hoje. E ele tem esse ReadMe, esse fora aqui, ó. ReadMe aqui, ó. Read for é esse sistema de igual que eu estava mostrando aqui, que é o DeX. Cada fabricante dá um nome para ele. O Xiaomi coloca como Xiaomi modo desktop, que é o Mi PC Suite. É o nome do ele. A Motorola coloca como Red 4. Cada um põe o nome disso daí. Bem, então cada fabricante dá o seu nome diferente para a mesma coisa. Mas é esse modo desktop. Então, praticamente todo o Android hoje em dia, se vocês procurarem por Android, modo desktop, você vai ver que tem lá, falando lá, como que habilita isso daí, e modificando, ó, até o Android 10 ó, já tem, para você transformar ele em um desktop. Ó. Então, quem tem aí o seu Android 10, o seu Android 11, tem 200 mil tutorial de como você fazer isso daí, transformar seu celular em um desktop. Beleza? Do 11 já vem nativo. Então, por isso que todos os celulares modernos, os fabricantes estão todos eles mandando bala e colocando esse modo desktop nos celulares. Só esquece de divulgar, mas tem. Aí, para você transformar ele num computador, basta você comprar um tecladinho. Tudo bem? O tecladinho hoje custa baratinho. Compra o teclado. Ah, mas o teclado tem que ser Bluetooth, igual esse seu? Não. Se você comprar a DockStation, a estaçãozinha, ela tem entradas USB. Aí dá para você conectar um teclado comum. A DockStation, eu coloco como Hub 9 em 1. Hub 9 em 1 é tipo, não é esse daqui. É tipo esse daqui, ó. Mas você compra um trequinho desse daqui, ó, um hub desse daqui, ó, tá vendo? Tem as portas USB ali dentro, mas esse aqui é só hub. Quero hub 9 em 1, 9x1 com porta HDMI. Aí você tem aqui esse daqui é pouco. Esse aqui tem mais, deixa eu ver um que seja bonitinho aqui. E tem vários, ó, tem vários preços aqui dentro. Você tem N preços aqui dentro desses. Deixa eu ver. USB-C para Android. Compatível com Android. Vamos pegar esse daqui, ó. 200 conto. Mas você acha por 100 conto na China. Aí, ó, é um hubzinho. Você liga essa pontinha aqui, ó, no seu celular. Tudo bem? Então você vem aqui e coloca. Então coloca aqui essa pontinha no celular e você tem um PC aqui, ó. E nele você liga na televisão. Então você, deixa eu ver se eu tenho uma foto melhor deles aqui na TV. Vamos pegar uma imagem só para vocês terem uma noção de como que esse negócio fica. Fica assim. Então aí você, no lugar aqui do computador, você teria Oh, desculpa. Eu esqueci de compartilhar a tela. Que burro. Desculpa, pessoal. Você aí tem esses hubzinhos aqui, ó, que você compra. Tudo bem? É hub 9 em 1 com porta USB-C. Então você compra esse hubzinho, liga seu celular nele e a saída você liga na televisão. Aí aqui você pode colocar um teclado se você quiser. Ah, eu quero pôr um tecladinho. É assim, ó. Você vai lá, conecta seu teclado e você passa a ter teclado no seu celular.
Então, o que você vai andar? Você vai andar com esse negocinho aqui, ó. Com essa caixinha, que é do tamanho desse controle remoto. Ali tem as portas USB, você espeta teclado, você espeta mouse, você espeta pendrive, e a pontinha do cabinho você liga no seu celular. E aqui você tem a saída HDMI, que você liga no monitor do seu computador. No seu computador não, na sua televisão. Então aqui você pode usar a sua TV como seu computador. Entenderam? HDMI, ó. Aí vamos ver se tem uma foto assim para vocês verem a ideia do negócio aqui. Acho que deu para ter uma noção da ideia, mas eu queria um ligado numa televisão. Seria a mesma coisa disso daqui, ó. Você tem uma televisão lá dentro, aqui você liga todos os seus dispositivos, né? Seu teclado, mouse, e nessa pontinha aqui, em vez de ligar no seu PC, aqui no seu notebook, você liga no seu celular. Então, essa é a ideia lá do sistema, desses hubs que estão vindo agora. E na China, você compra isso daqui por merreca. É bem baratinho mesmo, esses sistemas aqui. Então, tem vários aí, ó. Então, liga aqui no celular, né? E nas pontas aqui, você liga teclado, mouse, pendrive, cartão de memória, cabo de rede. Você transforma ele no computador e soca aquela caixinha. Então você pode deixar essa caixinha em casa, ligado tudo, chega com o seu celular, você espeta o seu celular ali nessa entrada aqui, ó. Você espeta o celular ali e pronto. Você tem um desktop ligado no seu sistema. Entenderam? Então é um negócio legal. Dá para comprar aí, ó, tem um monte. Vários fabricantes fazem esse tipo de coisa aqui. Para estar usando esse modo desktop aqui. Acho que deve ter algum. Aqui deve ser um vídeo oficial da Xiaomi fazendo isso, inclusive. Ó, a ideia lá dentro. Mesma coisa do meu. Você usa lá o seu computador, lá, o seu celular, ó, como se fosse seu desktop. Ó. Mesma coisa. Xiaomi tem a mesma coisa lá dentro. Funciona bem. Eu gosto. Alguma dúvida? Por enquanto não, professor, já acabou as dúvidas. Então, beleza. Obrigadão pela informação. Oh, de nada. Eu pesquisei aqui, precinho bom, hein? 2 e pouquinho, né? Uns 2.300, 2.100. 2,5 de 6 gigas, eu procurei o de 12. 3 pau, mais ou menos. E já compensa porque você tem o dobro de memória, né? Sim. Aí você tem um PC. Tem mais do que o meu computador. Meu computador tem 8. Eu tava na dúvida entre pegar alguns da Motorola. Que tava querendo mais pra frente, eu vou trocar, no caso. Entre o Moto G, acho que o 9 e o 10. Meu pai pegou o Moto E7, que é bom. Só que aí eu fiquei bem na dúvida mesmo. Mas esse daí é legal, que ele já tem todo esse modo desktop, tudo nele. Juntar um dinheirinho mais pra frente e trocar. Esse daí é bem legal. Você vai gostar. Câmera boa. Um bom celular. Bom, é isso então, professor. Sem dúvidas. Então, beleza. Mais alguém com mais alguma dúvida, pessoal? Aproveite agora o cálice para sempre. Isso daqui é igual casamento. Acho que não, professor. É isso aí. Boa. Professor. Oi. Eu tava querendo ver aí sobre os microcomputadores. Tipo, eu tava a fim de ir comprar uma Raspberry Pi. Você conhece? Conheço. Agora eu sei que o meu celular tem suporte para desktop. Pra que comprar? Exato. Você esqueça esse negócio. E outra, você anda para todo quanto é lado. Pessoal, que tal? Boa noite. É a melhor coisa que você leva o seu celular junto com você. Para que você vai comprar um negócio pra você levar um monte de tranqueira junto? Pra quê? Não, da hora. O negócio é muito mais prático. Você não precisa de computador. Seu computador é o seu celular. Exato. É isso. Boa noite, professor. Boa noite. Bom final de semana para vocês. Espero que tenham gostado da aula.
Valeu, professor. Boa noite. Obrigadão, hein? Boa noite. Falou, pessoal. Uma ótima noite. Obrigado, José. Obrigado pela aula. O que é isso? A função do professor é essa, é mostrar para vocês os novos caminhos. Você vê que tem bastante. Tchau, professor. Até semana que vem. Tchau, até semana que vem.